O homem elevado, durante a mocidade, julga que as relações fundamentais e decisivas que criam os verdadeiros laços entre os homens são de natureza ideal, fundamentadas na conformidade de caráter, de moral, de dignidade, de gosto, de inteligência, de beleza, de intelecto, de razão, de retidão e de virtude. Mais tarde verifica que o maior inimigo da alma são as relações de natureza real, as que repousam sobre um interesse material. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Duc de La Rochefoucauld. O interesse fala todas as línguas e representa todos os papéis, inclusive o do desinteresse. Bonito, né? Muito bem. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o tema sobre o mecanismo do crime se reinventa. Para que o comportamento possa ser considerado criminoso, é necessário que ele seja um fato típico descrito por lei como crime e antijurídico, contrário da ordem jurídica. E para falar deste tema, convidamos o excelente jornalista Jorge Serrão. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net. Professor, pesquisador independente, palestrante e consultor de empresas. Seja bem-vindo, Serrão. Muito bem, mais sempre uma bom vez estar com você, debatendo temas espinhosos. Esse mais é um uma tema vez. espinhoso, né? Mais uma vez. E esse tema é bastante espinhoso, como você disse. Com certeza. Não é? Porque quando a gente fala de crime, né, você deixou bem claro que tem que ter o crime tipificado. Tipificado. E aqui no Brasil a gente tem um mecanismo do crime que vai se reinventando e tipificando novos crimes. Uma criatividade criminosa muito grande. A criatividade está solta. O país é tão interessante que todo mundo conhece o artigo 171. Né? Exatamente. Qualquer pessoa sabe o que significa eu vou falar sobre ele hoje, hein? Pois é. Vou falar sobre ele. O programa promete. Muito bem. O mecanismo do crime se reinventa velozmente. Uma prova é o desgaste sofrido pela Lava Jato. A força-tarefa não para de receber críticas, a maioria descabidas, feitas pelas grandes bancas de advocacia e da cúpula do judiciário também. Um duro crítico em especial é o Supremo Magistrado Gilmar Mendes. O problema é que a Lava Jato expõe pelo menos duas falhas que incomodam muito. Primeiro, muitos condenados estão presos, só que em casa, o que torna a vida de corruptos melhor que a da maioria dos brasileiros. Isto coloca em xeque o instrumento dos acordos de colaboração premiada. Segundo, os grandes crimes societários e financeiros ainda não foram devidamente punidos. Para abordar o tema do futuro da Lava Jato, Direito e Justiça em Foco convocou o excelente jornalista Jorge Serrão, editor-chefe do site Alerta Total e pesquisador do Instituto Brasileiro de Ativismo Societário e Governança. Serrão, a palavra é sua. Pois é, né? A coisa está feia para o lado da Lava Jato. Está feia para o lado da Lava Jato, sim. Lava Jato está sendo muito sabotada, não por suas falhas, ela está sendo atacada por seus méritos. É verdade. Foi um movimento que conseguiu condenar, prender, processar gente da administração pública, direta e indireta, que cometeu crime junto com o esquema político. Certo. E crimes em valores bilionários, ou tem gente até falando em trilionário. Sim, mas ainda falta muito, né? Falta muito. Para ela se completar. A Lava Jato, e temos o grande risco hoje, corremos o grande risco de que essa Lava Jato sofra uma sabotagem perfeita e uma interrupção no que ela deveria fazer. Esse risco é real.
É lamentável que esse risco é real e, inclusive, o seguinte, fomentado pela mídia forte. Sim. Parece que a mídia forte está do outro lado, gente. Não é possível. Você tem uma união da mídia forte com grandes bancas de advocacia e Sim. com interesses inconfessáveis dentro do próprio Estado brasileiro na área do judiciário, que não querem apuração de coisa séria. Mas o que está acontecendo com essa mídia? Ao invés dela informar bem a sociedade, ela não faz. Ela deixa de lado esta obrigação que nós temos de informar a sociedade a verdade sobre um fato, não é? Eu tenho um palpite. Muito bem. A mídia brasileira ela é muito dependente do Estado brasileiro em termos de verba. Então, como não interessa a esse Estado brasileiro fazer uma apuração rigorosa dele mesmo, então a mídia acaba refletindo esse interesse político, econômico, oligárquico, Sim, que não quer que o Brasil seja passado a limpo. Essa é a nossa lamentável realidade. Não respeita a bandeira brasileira? Não respeita. Bandeira é para tacar fogo. Para tacar fogo. Na visão desse pessoal é para tacar fogo. E aí eu tenho dito aqui... É só para usar demagogicamente. Eu tenho dito aqui, Carlos Serrão, que, ao contrário dos Estados Unidos, é um país que eu sempre coloco como referência, não é? Eles são muito patriotas. Qualquer evento você encontra a bandeira americana. Isso. Qualquer um. E o americano com a mão no peito aqui, num peito, sinal de fidelidade, dizendo que ele é patriota. E com muita honra de ser americano. Isso. Por que nós não imitamos essa gente? A gente um dia chega lá. Vamos... Será que é tão difícil colocar a mão no peito e dizer eu sou brasileiro? Um dia não seremos só patriotas nos jogos da Seleção Brasileira de Futebol da empresa CBF. Vamos evoluir. Um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. Mas aí é interesse. Interesse, eu digo, interesse de dinheiro. É assim que nós temos que falar. Porque nós não temos o interesse patriótico aí. Esse negócio de cantar o hino nacional, isso aí é hipocrisia na minha visão. É hipocrisia, cantar o hino nacional, tal. Eu quero ver ser patriota e não pensar no resultado. O que é ser patriota, Laureli? Tem um conceito muito bom sobre isso. Patriotismo é o amor consciente à sua pátria. Sim. E a questão consciente, ela às vezes não se manifesta, por isso não tem patriotismo. Às vezes ela está no inconsciente. Ela ela vai para o emocional. Ela vai para o imbeциlismo coletivo, e não para a virtude patriótica. Ela se manifesta só no inconsciente. Sim. Sim. Então esse é o desastre da pátria. Mas vamos chegar lá. Uma hora nós conseguiremos aqui no Brasil criar um partido verdadeiramente conservador que trate de questões sérias da natureza do brasileiro, que é conservador em muitos aspectos e libertino em outros. Então, quer dizer que... uma hora chegaremos ao equilíbrio entre uma coisa e outra. Sim, claro. Quer dizer, então, que o mecanismo do crime está sendo reinventado. Exatamente por essa característica do nosso povo, cultural. Antes de você continuar, eu quero citar aqui o artigo 13 da parte geral do Código Penal e dizer que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso é muito importante, está lá na lei. Está na lei. Então, quando nós falamos, por exemplo, agora é moda, essa semana eu assistia televisão e naturalmente tomei conhecimento que o povo da televisão está se manifestando no sentido da exclusão de ilicitude. Exclusão de ilicitude porque está ligada à proposição do nosso querido ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, o que diz a exclusão da ilicitude? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de um dever legal ou no exercício regular de direito. E também há o excesso punível, que é o parágrafo em que o Sérgio Moro, na proposta que fez anticrime, ele colocou de uma forma
bem colocada. Mas então diz que o agente, em qualquer das hipóteses do artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Quer dizer, há possibilidade... Ou seja, o abuso de autoridade está previsto de ser punido. Sim, mas há a possibilidade da exclusão da ilicitude. Sim, que dentro das situações que ficaram previamente determinadas pela lei. Isso. A exclusão do crime. Ou seja, quando você tem um policial efetivamente combatendo um bandido que o ataca, sim, ele está excluído. É o caso da legítima defesa. Sim, legítima defesa. O que significa a legítima defesa? Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, veja, injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Redação dada pela antiga Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Mas a proposta do Sérgio Moro é a seguinte: artigo 25, parágrafo único, nesse patamar. Observados os requisitos do caput, ou seja, da legítima defesa, considera-se em legítima defesa o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e eminente agressão a direito seu ou de outrem. O agente policial ou de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Esse aspecto aqui está sendo muito discutido pela mídia forte. E então eles estão se colocando contra essa proposta do Sérgio Moro. Sim, porque a mídia forte, com seu discurso comunizante, defensor do suposto oprimido, que é uma estupidez, esse tipo de argumento, uma estupidez do ponto de vista da realidade, né? Porque o mal é o mal tem que ser combatido, tem que ser combatido pelo bem e pela lei. O Brasil não pode cometer abuso de autoridade, fascistadas, a gente tem que cumprir estritamente a lei. E é esse debate que começa a acontecer agora que é muito salutar. Sim. Porque até um tempo atrás a gente estava completamente governado pelo espírito socializante da bandidagem. E isso mudou com a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Sim, então, essa é a grande diferença que nós temos que tratar agora. Bandido é bandido, agente da lei tem que ser agente da lei. E o Estado brasileiro, essa é a grande novidade da discussão, ele tem que se adequar a esses novos tempos. Ele tem que se reinventar na mesma proporção em que o crime, do mecanismo do crime que o domina. Por quê? O Estado brasileiro tem sido até agora um Estado ladrão, um Estado injusto, um Estado praticante de injustiças. Ele funciona mal para punir quem descumpre a lei. Por exemplo, vou dar só um exemplo assim bem bobo. Qual o artigo que prevê pena para quem descumpre a Constituição? Não tem. Essa Constituição tem tanto artigo, mas ela não tem nenhuma pena prevista para quem a efetivamente descumpre de maneira descarada. Seja cidadão, seja agente público, seja Deus do Olimpo do Supremo Tribunal Federal. É engraçado isso, né? Deus do Olimpo do Supremo Tribunal. É para a gente rir e chorar. É grave isso. Então, a Constituição prevê, o regramento excessivo brasileiro é tão gigantesco, mas na hora de punir quem não cumpre a lei, ele não pune. Não pune. E a lei básica, a Constituição. É verdade. Então essa discussão tem que entrar na ordem do dia. É verdade. Sabe o que me preocupa muito, eu vou entrar numa outra seara, e com complemento a esta, me preocupa muito algumas pessoas que usam a televisão para mentir, para colocar um artifício, um ardil naquela situação. Sim. Então eles se aproveitam muito. Esse caso dessa menina que lamentavelmente foi ofendida de uma forma fatal por uma bala perdida, a menina Ágata, que Deus a tenha em bom lugar, não é? A mídia está se aproveitando muito dela. Sim, vamos parar de hipocrisia. Hipocrisia. É um procedimento padrão operacional do bandido, do
do guerrilheiro urbano do Rio de Janeiro fazer o quê? Quando a polícia vem para atacá-lo, ele pega uma arma de calibre parecido com a da polícia e manda tiro em alguém inocente, preferencialmente de uma criança, porque isso gera a polêmica imediata se foi a polícia ou não que atirou, se a política de repressão do governador fulano de tal está certa ou não. E aí se minimiza o papel dessa criminalidade no Rio de Janeiro especificamente, com a qual o Grupo Globo, eu denuncio aqui, teve grande colaboração para a criação, a geração da criminalidade no Rio de Janeiro. Quando o Grupo Globo, de maneira ostensiva, combateu Leonel Brizola lá atrás, quando ele propunha criar escolas de horário integral, não estou aqui defendendo o Brizola, não. Estou defendendo o fenômeno da criação de escolas. Sim, o fato em si. A Globo e o PT foram os maiores inimigos daqueles centros integrados de educação pública. Se aquilo tivesse acontecido, se a sociedade carioca, liderada pela Globo e a discurseira pilantra do PT, tivesse permitido a criação daquelas escolas, incentivado que aquelas escolas efetivamente funcionassem por pressão social, a realidade do Rio de Janeiro seria completamente outra. E hoje o quê? O Rio de Janeiro é uma realidade de barbárie. Você tem bandos criminosos que absolutamente não conversam com a sociedade. Então, eles estão no papel deles de vendedores de drogas, traficantes de armas, traficantes de pessoas, jogadas com imóveis, com outros produtos, conflito com uma milícia que foi criada também como um poder paralelo que era para combater esses criminosos e acabou incorporando práticas criminosas. E hoje a gente tem um Rio de Janeiro que é uma barbárie, um péssimo exemplo para o mundo. Sim. E que não há solução para isso sendo observada dentro do que se preceitua a democracia. Aí você vê a mídia com muita demagogia, vê agora o momento em que vem um governador que aparentemente não faz parte daqueles esquemas criminosos que estavam lá, e esse governador propõe combate duro àquela facção criminosa e a mídia, em vez de apoiá-lo, o ataca porque ela sente que isso aqui pode ser uma bandeira que pode levar esse sujeito a presidente da República. E coloca outra bandeira, essa bandeira infelizmente, desse fato que aconteceu com essa menina. E aí vem o discurso que a gente chama de 171. Pois é, então, é o tal do artifício. Até você tem que saber, cada telespectador, eu até vou pedir para a produção para colocar o texto em destaque que eu vou dizer agora. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Esse é o famoso artigo 171, capítulo 6, do estelionato e outras fraudes do Código Penal brasileiro. Sim, então a manipulação ideológica da mídia é 171 puro. Puro. E a gente tem que combater isso. É claro que tem que combater. Porque esse é um discurso antidemocrático. Senão nós ficamos... Isso é o anti-Estado democrático de direito que eles demagogicamente fingem que defendem. Mas não defendem. É a mídia 171. Temos que brigar contra ela. Então, nós que, afinal de contas, estamos do outro lado, ou seja, do lado do bem, em determinado momento nós nos sentimos prejudicados. Porque nós falamos a verdade aqui. Nós, conversando com este excelente jornalista, como você está vendo, nós falamos a pura verdade, a gente não inventa. Aliás, que o tema aqui é reinventar, né? Mas nós não inventamos, não. Quem se reinventa é o crime. Quem se reinventa é o crime, exatamente. Bem colocado, obrigado. Quem se reinventa é o crime. Portanto, gente, nós precisamos pensar muito quando ouvimos esta mídia forte se pronunciar da maneira como o nobre jornalista Serrão acabou de expor. Isso é muito perigoso, porque às vezes as pessoas, lamentavelmente, elas entram no caminho desse artifício, desse ardil, e aí a coisa debanda. Nós temos que procurar ter um senso de responsabilidade, e deixar de lado determinadas coisas que são induzidas propositadamente como uma lavagem cerebral para o povo brasileiro.
Isso. E Não nós é? estamos nessa briga do bem contra o mal. Ela Isso. existe, ela é real, ela não é demagógica, não. Não, não é demagógica, né? Não, de modo algum. É. Eu também sinto isso, eu acho que nós temos que, ainda bem que nós abordamos esses assuntos, ô Serrão, e graças ao Direito e Justiça em Foco, que convida pessoas como você, Serrão, que vem aqui para falar, para não ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do não muro. dá. O crime destrói a sociedade brasileira há muito tempo. Muito o Estado brasileiro, ele incorporou a atividade criminosa como um poder paralelo. O Estado brasileiro, na verdade, a gente tem que explicar o mecanismo que controla o Estado brasileiro, Sim. que é o quê? É a grande oligarquia financeira transnacional que patrocina o crime para inviabilizar o Estado brasileiro. Só que esse Estado brasileiro se acostumou tanto em ser o Estado ladrão que agora você tem extrema dificuldade de reverter esse quadro. Mas a gente vai reverter. Muito bem. Eu, no segundo bloco, vou fazer muitas perguntas a você. Agora vou pedir licença para chamar um pequeno intervalo. Vamos lá. Tá bom? Você aguarde e logo, logo retornaremos. Olá! Você gosta de comer massa italiana, ou seja, macarrão? Vou lhe dar uma dica. Faça como eu. Saboreie as massas genuínas produzidas com a matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Fusilli, gnocchi, ravioli, penne, spaghetti, fettuccine, rondelli, lasanha e outras também de excelente qualidade. Você encontra a Rotisserie na Rua Martim Francisco, 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse o site abaixo. Olá! Já parou para pensar que ensinar seu filho a se controlar pode ser mais conveniente que controlá-lo? Quando se age controlando, encorajamos as crianças a terem comportamentos reativos. Aí vem os gritos, os choros, as birras, os desaforos. Quase sempre os pais fazem as coisas pelas crianças e não ensinando a fazer. Vários motivos levam a esse comportamento, como proteção, falta de tempo, de paciência, de controle, de orientação. Ensinando, nós pais fortalecemos o aprendizado do autocontrole, da autoestima, a gerir e administrar as próprias emoções. Isso não é fácil. Nós temos que nos esforçar para não gritar, sair do local sem nos posicionarmos ou até mesmo castigar. Então, o que fazer? Respirar fundo, procurar manter o equilíbrio e pensar que o serzinho que está na sua frente precisa do seu olhar carinhoso, do seu equilíbrio e de palavras que orientem. Proponha falarem mais baixo, fazer as coisas juntos e aproveitem para dar oportunidade a eles de fazerem também, dizendo que trocando experiências não será necessário fazer escondido, ter medo e se revoltar. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até o próximo programa. Estamos de volta. Hoje, conversando com o jornalista Jorge Serrão. Então, Serrão, eu, quando convido você para vir aqui, eu tenho certeza absoluta que o programa vai ser bom. Tenho certeza absoluta. Olha só, hein? Porque você, como eu disse antes de chamar o intervalo, você é uma pessoa culta, inteligente e um homem que se propõe um brasileiro, um patriota e um homem que se propõe a falar a verdade. E é sempre uma grande alegria para mim estar com um grande amigo meu, Ótimo. Que também tem o mesmo defeito que talvez eu tenha. A gente não tem esse negócio de neutralidade, ficar em cima do muro, não é com a gente. A gente não cai do muro, não a gente nunca está em cima dele. Não, é por isso que a gente naturalmente coloca o fato, o fato e o tema, não é, na mesma proporção da realidade. Não dá para enganar ninguém mais. Não pode enganar ninguém. Não tem condição de fazer isso. E quando eu assisto televisão, porque eu gosto muito de assistir televisão,
televisão. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu vejo alguém se manifestar no sentido de querer enganar o povo. É aquele texto que eu li a respeito do estelionato, que você naturalmente deve ter lido também aí no programa, no primeiro bloco. Então o estelionato ele está permanentemente ativo, não é? Na televisão, lamentavelmente. E isso me preocupa. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Essa figura, essa última figura do artigo, ela é peremptória. A mídia 171. Mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, veja, vamos parar com isso. Vamos ser patriotas. Vamos idolatrar o país. É isso que está faltando. Vamos ostentar a nossa bandeira brasileira com muito vigor e com muita satisfação. E como disse o jornalista Serrão no início, no primeiro bloco, com muita consciência. A consciência é muito importante nesse patamar. Muito bem, Serrão. Primeira pergunta que eu vou fazer a você agora, que não quer calar, hein? Sim, vamos lá. Uma pergunta que não quer calar. A Lava Jato corre realmente risco? Ou seja, intriga da oposição? Não, não é intriga não. É real. Lava Jato realmente corre muito risco. Ela tem inimigos muito grandes e muito poderosos. E ela está sendo atacada pelas virtudes que ela teve de romper com uma certa inércia no combate ao crime, mas ela também enfrenta problemas, porque muitos crimes importantes, de grande porte, que atingem grandes interesses econômicos, financeiros e até políticos, a Lava Jato não conseguiu apurar. E aí eu não vou entrar no mérito se a questão é culpa ou dolo dos procuradores do Ministério Público Federal que falharam nesse trabalho. Mas é uma coisa que tem que ser questionada com muita seriedade. Os crimes societários contra a Petrobras não foram apurados. A maioria dos crimes vai prescrever. Muito dos bandidos da Lava Jato que fizeram acordos de colaboração premiada estão rindo da nossa cara agora, assistindo talvez até o nosso programa lá em suas mansões, nas chamadas prisões domiciliares. Exato. Prisão e mansão... É uma hipocrisia. Pô, então vamos estender, é uma hipocrisia, vamos estender essa colaboração para todos os presos brasileiros. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia, lamentavelmente. Vamos socializar, vamos ser aí vamos praticar o socialismo da bandidagem. Eu quero fazer aqui um ajuste e não puxar a orelha do judiciário, porque eu defendo o judiciário, porque o judiciário é o poder mais sério que existe no nosso país. Mas o judiciário tem que prestar um pouco mais de atenção, gente. Nada que prisão em casa, o que é isso? Isso é um aspecto assustador. Isso não tem cabimento. Eles estão lá tomando seu whiskyzinho na piscina e outros que tais. E fora isso, Laureli, tem outros grandes poderosos que a gente poderia passar uma hora de programa citando o nome deles, que estão aí, sequer foram importunados pelas investigações. Muitos deles. E são financiados por megabancas, superbancas interestelares de advocacia. Sim, é verdade, você tem razão. Isso me deixa muito preocupado também, porque essas pessoas elas estão acomodadas nas suas residências com todo o conforto, não é? E riqueza, porque eles são ricos. E uma crítica que também eu faço aqui. O Gilmar Mendes é ministro do Supremo Tribunal Federal. Não fica bem para um guardião da Constituição ficar emitindo opiniões o tempo todo sobre a Lava Jato, da maneira agressiva como ele emite. Ele é livre para emitir opinião? Ok, ele é. Mas a postura dele tinha que ser de um magistrado isento. Até como pesquisador, ele tem aí um instituto, então ele é professor, ele é constitucionalista, ele pode manifestar a opinião dele. Mas Instituto de Direito, muito importante... É um Instituto de Direito. Sim, é muito importante que o homem do Supremo Tribunal Federal, quem está ali para ser o guardião da nossa Constituição,
tem uma postura menos ostensiva contra a Lava Jato. E você sabe que a Loman proíbe um juiz de ser sócio de uma empresa como essa? A Loman não proíbe a lei orgânica da magistratura, não proíbe, por exemplo, você ser um professor. Não é? Você pode ministrar aulas, mas você ser sócio daquela entidade de ensino é proibido. Então essa é a grande polêmica que a gente tem aqui no Brasil. O Estado, ele naturalmente, ele tende a não se autopunir. Então nós precisamos, no Brasil, ter mecanismos fora do Estado, garantidos pela sociedade, pelo eleitor contribuinte, para que ele reveja uma espécie de VAR para essas situações em que os nossos dirigentes públicos ultrapassam um pouco o seu limite constitucional, o seu direito à liberdade. Muitos abusam da autoridade, então é o VAR. A gente vai ter que criar um VAR para a sociedade brasileira. A liberdade, ela não é uma exceção. A liberdade é a regra. É um princípio. É o princípio. A exceção é a prisão. Isso. Não é? A exceção é a prisão, mas quando merece que a punição seja de um... Eu vou até colocar um termo aqui, já me adiantando na ideia de um revide legal. Isso. É um revide legal. Porque há necessidade disto, gente. Passar a mão na cabeça como dizem, entre aspas, as pessoas aí, os meliantes, não é? Não vai levar essa sociedade em lugar nenhum. Isso não é patriotismo. Ao contrário, é antipatriotismo. Mas me diga uma coisa, a Lava Jato, então, está cumprindo o seu papel com sucesso? Não, eu acho que não, porque ela está parcial. Ela deixou ainda muito a desejar. A parte inicial dela merece parabéns, começou bem, mas esse meio e o fim estão esquisitos. Sim, estão esquisitos. E a Lava Jato vai ter problemas. Então, qual o real cenário do combate ao crime organizado no Brasil? É um cenário preocupante, porque, volto a repetir o que eu disse, nós temos um Estado ladrão que não quer que ninguém puna, revisa o que esse Estado tem feito de errado, em seus vários poderes, né? Então, esse Estado não quer passar por uma revisão. Porque quem sabe alguns deles podem ser arrolados, não é? Sim. Não como testemunha, mas sim como autores de um fato criminoso. Então você vai ter uma posição reacionária dos membros dos três poderes, não querendo uma investigação tão rigorosa quanto a sociedade brasileira exige. É verdade, você tem toda a razão. Um dos pontos que elegeu o presidente Jair Bolsonaro foi o combate à corrupção. Se ele cometer a falha nesse ponto, a coisa pode ficar feia para o lado dele. Você sabe que eu ia fazer essa pergunta para você? Você tem razão. Ele não pode cometer nenhum deslize, no sentido de cumprir aquilo que ele prometeu. Ele vai ser duramente cobrado. Vai ser duramente cobrado. Então, quando você tem a coragem de botar um Sérgio Moro no governo, você tem que ter a mesma coragem de permitir que o Sérgio Moro trabalhe com total liberdade, com toda plena capacidade, pleno emprego de fatores que esse Ministério da Justiça poderia oferecer. Mas nós comentamos aqui no primeiro bloco a respeito do Sérgio Moro, inclusive do procedimento anticrime, né? Sim. Quer dizer, e nós demos um exemplo no parágrafo daquele artigo, quando ele fala do... Eu vou repetir esse termo porque eu acho o certo. Quando ele fala do revide legal. Porque é um revide legal. A vítima houve a morte de uma vítima, então você vai, o bandido está lá no meio daquela confusão e ele te recebe a tiros. O que você tem que fazer? Você tem que revidar. É óbvio que você tem que revidar. Isso, ou tem que dar a ele, por cometer esse crime, uma punição rigorosa. Não, isso é depois. Mas no ato, aquele ato é muito importante. O brasileiro precisa entender que você tem que fazer com que a polícia
a Polícia Civil, a Polícia Militar... Exerça a legítima defesa. Exerça a né? legítima defesa. Ostentem esta credibilidade, porque a mídia forte está colocando de um outro lado. Ou seja, o policial bandido. Não tem nada de ver, não tem nada a ver. A mídia forte, ela age de maneira simplista quando ela coloca o aparelho repressivo legal do Estado, que é a polícia, como o delinquente. Como delinquente. Que isso, inverte gente? o valor. Que isso, o policial é sério, sim. O policial tem que ter credibilidade. E se ele não for sério, punição a ele mais rigorosa ainda. Mais rigorosa, claro. Porque o papel dele é de agente repressivo legal. E existe aparatos para isso, claro que existe. Isso. Existe a corregedoria, meu Deus do céu. E nós estamos falhando, e esse é um ponto em que a sociedade tem que ter mais poder para interferir na máquina do Estado, nesse tipo de situação. Certo. Determinados crimes, quando são muito escancarados, é tribunal do júri, nem eu acho a história, não. Exatamente, mesmo para os crimes de menor potencial ofensivo, sim, eu acho que deveria ser resolvido no tribunal do júri. Porque você obriga, gera uma responsabilidade do popular estar interferindo nessa situação. Porque aí é a sociedade quem vai decidir. Isso. Você dá oportunidade para a sociedade. São 7 jurados, que é a regra do nosso júri, 7 jurados escolhidos entre membros da sociedade. E aí, se houver um erro, ou um erro muito crasso dessa decisão final do jurado, as instâncias superiores recursos do judiciário vão cuidar disso. Recursos. Muito bem, caro jornalista Serrão, quem é o responsável pelo sucesso ou fracasso no combate ao crime? O responsável pelo sucesso ou fracasso, é a sociedade brasileira, que tem dedicado muito pouca importância ainda a essa questão da repressão ao crime. Desde o crime de menor potencial até o hipercrime de corrupção. Então, que esse causa danos mais assustadores, às vezes, até do que um suposto assassinato, um crime comum. Então nós temos razão em fomentar a inclusão da sociedade num júri popular? Sim, e ela tem que estar dentro dos mecanismos de fiscalização da máquina pública. Sim. Isso é fundamental. Nós só teremos democracia no Brasil, democracia entendida como segurança do direito, quando a gente tiver a efetiva participação do cidadão eleitor contribuinte fiscalizando diretamente a máquina do Estado. E hoje você tem instrumentos de informática, você tem toda uma série de facilidades para agilizar isso. Está faltando só o quê? A vontade política, a pressão para melhorar o Brasil. Nós estamos aqui fomentando, vou aplicar novamente esse termo, a participação da sociedade no tribunal do júri, não só para os crimes de menor potencial ofensivo, mas também aqueles crimes do artigo 121 e seguintes da parte especial do Código Penal. E a gente já discutiu isso aqui, vamos repetir. A gente aqui, sim, o Laurelli principalmente, a gente defende uma justiça local, sim, mais ágil, sem burocracia, para resolver a pequena justiça coisa. Imediata. E essa decisão rápida serve de exemplo contra manobras protelatórias da justiça. Sim. O cidadão passa a saber que se ele não cumprir a lei, ele vai ser punido. Né? Nos Estados Unidos, lá, o cara que comete um crime de trânsito em Miami, cara, ele está diante do juiz em poucas horas. Essa foi a minha proposta, a minha proposição já há algum tempo. E essa repressão legítima, ela gera uma sociedade que vai ter um pouco de medo de praticar crime. Sim, mas E aqui não temos isso. Aqui o crime é livre para ser praticado. Essa proposta eu já fiz há tempos atrás. Não é? Eu quero um juiz titular de uma jurisdição competente, um Ministério Público, a Advocacia Geral, Pública não é? E o delegado de polícia. E o delegado de polícia também. O delegado de polícia é muito importante, não é? Porque pela prática que ele tem, pela experiência que ele tem, vai facilitar muito. E esse contra-choque aí do trabalho entre esse grupo vai barrar a corrupção. Claro que vai. Se um quiser fazer uma armação, o outro já está vendo que ele está armando e exatamente. Pode quebrar essa cadeia. Nós temos que parar de falar em morosidade do Poder Judiciário.
Não vai mais existir morosidade, porque o juiz vai decidir naquele momento. Aconteceu um ilícito penal, uma infração penal, e ele já vai diretamente a essa jurisdição. E nesse caso, você vai ter um judiciário com menos gente, mais barato, sim, com mais agilidade economia, e efetivamente praticando justiça. Porque o que a gente vê hoje, os crimes da Lava Jato, por exemplo, onde houve denúncia, a maioria dos casos está prescrevendo porque passou o tempo. A lei diz que passou do tempo para aplicar uma punição àquele crime. E dever-se-ia tomar muito cuidado com Ou seja, o crime parte. compensou. Dever-se-ia tomar muito cuidado com essa parte, porque em outros países, não é, você percebe que a prescrição para crimes desse teor, desse naipe, ela não existe. Não. É a de perpétuo. E aqui não, aqui se flexibilizou. Então o crime compensou. O cara roubou bilhões, detonou a sociedade e está rindo da nossa cara. Ele vai empurrando com a barriga até chegar à prescrição. O cara gasta um dinheirão com advogado e consegue fazer essas manobras protelatórias. Mais uma vez eu digo, essas coisas nós temos que olhar com muito cuidado. Será que alguém, as autoridades constituídas, estão nos ouvindo hoje, nos assistindo hoje, quando se fala a coisas de interesse público? Isso é um interesse público, gente. Sim. E se você tem o cidadão fiscalizando diretamente aquele órgão público, é muito mais fácil você pegar, se antecipar o crime que o agente venha a cometer. Claro. Esse é o segredo, é inteligência. Muito bem. Me diga uma coisa, qual a responsabilidade dos órgãos oficiais de fiscalização, já que você tocou nesse assunto, não é, do Estado brasileiro no combate à corrupção? Total, eles são absolutamente coniventes com a corrupção. O Estado, a Lava Jato ensinou isso. A Lava Jato demonstrou duas coisas muito curiosas. Que o Estado é muito ruim para ele combater a própria corrupção dentro dele, e comprovou também que alguns mecanismos, né, de fiscalização, inclusive empresarial, como grandes empresas de auditoria, falharam demais na percepção, na identificação dos atos criminosos. Muito bem, grandes bancas de advocacia, escritórios de auditoria, como você fez uma menção no primeiro bloco, não é? Tem responsabilidade no atual estágio da corrupção brasileira? Sim, muita responsabilidade. Hoje já há uma consciência de que escritórios de advocacia e empresas de contabilidade, auditoria, elas devem responder por crimes dos supostos clientes que estão os patrocinando. Eles não podem servir para produzir teses que alimentem o crime. Isso é uma coisa que tem que ser muito combatida, o judiciário tem que perceber essa nuance, os julgadores, na hora de trabalhar nessa questão. Nós não estamos atacando a nobre classe dos advogados, bem entendido. E nem dos auditores. E nem dos auditores. Não. Nós apenas estamos colocando... Não é, identificando um fenômeno que é real. Isso existe. Não tem historinha. A Lava Jato tem incontáveis exemplos disso aí. Porque a nobre classe dos advogados, como eu chamo, como eu digo, é respeitável. É respeitável, composta de excelentes advogados que nós conhecemos. Muito bem. Meu caro Serrão, eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente, e eu quero fazer uma pergunta que eu não quero calar também com ela. O ministro Sérgio Moro acertou no tocante à proposição do projeto anticrime? Ele está acertando. Ele já acertou no primeiro momento em que ele teve coragem de apresentar essa proposta, diante de um Congresso Nacional onde a gente tem uma maioria, lamentavelmente, de parlamentares envolvidas com o crime. Enquanto não implantarmos o voto distrital no Brasil, para que você possa eleger representantes representativos de verdade, não os 171 que nós temos hoje, a gente vai continuar tendo a ação do crime na política, a ação do crime na máquina do Estado. Então, o Sérgio Moro teve a coragem, avançou, e por isso ele merece o aplauso. Tomara que ele consiga sobreviver às pancadas que virão por aí. Vão ser muito duras. Parabéns, ministro Sérgio Moro. Eu sou seu fã há algum tempo, você sabe disso. Eu concordo plenamente com essa proposição.
Parabéns pela ideia e que tudo corra bem para que o Brasil tenha liberdade. Como eu disse, a liberdade ela é a prática, ela é o que se espera para o povo brasileiro e não as prisões, porque as prisões naturalmente elas estão no patamar das exceções. Muito bem. Suas considerações finais, por favor? Muito bem. Eu proponho que a gente crie um VAR do cidadão da sociedade brasileira para a gente investigar, para a gente se antecipar aos crimes do Estado brasileiro, investigar esse mecanismo do crime que opera dentro da máquina estatal. Muito bem. Você acha que se alguém do governo, alguma autoridade constituída estiver assistindo este programa, você acha que ele terá coragem de colocar em prática as propostas que nós estamos naturalmente informando à sociedade brasileira? Nós estamos levando a discussão pública. Nós, graças a Deus, nós vamos liderar, estamos fazendo parte de um grande grupo que está aí lutando para criar um partido conservador no Brasil. E uma das bases desse partido conservador é a legalidade, o respeito à liberdade democrática, mas no estrito cumprimento da lei. Chega de crime, não dá mais para ser conivente com crime de nenhuma espécie, nem o de pequeno potencial, nem aquele mega crime que acaba efetivamente com a sociedade brasileira. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Montesquieu. Os interesses particulares fazem esquecer facilmente os interesses públicos. Quero agradecer mais uma vez a presença desse notável jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre o mecanismo do crime que se reinventa. O programa Direito e Justiça em Foco tem como objetivo trazer convidados que consigam informar a verdade sobre fatos veiculados nas redes sociais, transmitindo sempre a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Jorge Serrão.